Datacracia, por Luli Radfarer. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. E o nosso tema de hoje, biohacking. Luli, já falamos várias vezes de intervenções corporais neste programa. Por que biohacking é tão importante? Bom, primeiro porque ele é cada vez mais fácil e cada vez mais popular. E a enorme diferença entre você interferir no seu corpo e você, fazer uma autotatuagem ou colocar você mesmo um piercing, é que quando você coloca um objeto eletrônico, um objeto que responda às coisas do seu corpo, você está interferindo num sistema dinâmico. Então, uma coisa é você desenhar na sua pele com uma tatuagem que não vai fazer mal algum, porque afinal de contas a pele é um sistema vivo. E o seu desenho, a pior coisa que vai acontecer é que você vai carregar um desenho feio pro resto da vida. Agora, se eu tomo algumas substâncias que vão alterar o funcionamento do meu sistema digestivo, ou se eu coloco um chip dentro do meu pescoço, ou se eu engulo algumas substâncias para brilhar, etc., bom, aí eu estou interferindo não mais no meu corpo como objeto, mas estou transferindo no sistema que me mantém vivo. E isso pode gerar intoxicações muito severas. Você também me diz que existem duas correntes principais desse movimento. Quais são elas? Essencialmente, quando se fala em modificação corporal, você tem dois mundos bem distintos. Um é a medicina. A medicina que fala, por exemplo, para você de implante de cabelo, de operação de miopia, de troca de bacia, de prótese, de perna mecânica, etc. E o outro lado é o lado da modificação corporal, é o lado do piercing, tatuagem, plástica, que fala nos casos mais extremos de eu vou colocar um chifre no cara, eu vou colocar 2 pedaços de osso que vai calcificar no crânio dele, ou vou colocar umas bolas de silicone debaixo da pele para ficar com uma pulseira interna. Quer dizer, são 2 caminhos diferentes que levam para o biohacking. Um é muito institucionalizado, o outro é muito independente, mas eles são completamente diferentes. Qual é a principal diferença de abordagem? Eu acho que a principal diferença de abordagem é que se você altera o corpo através de um processo medicinal, você teve muito tempo para testar e tem muita coisa que é proibida na medicina. Então você não pode fazer, clone de humano, você não pode colocar a vida do paciente em risco, etc. Ou seja, o cara tem alguma proteção. Agora, não existe nenhuma proteção com relação a você colocar um piercing ou você colocar uma tatuagem. Tanto que não são raros os casos em que, principalmente quando você pega um profissional ou muito inexperiente ou ruim mesmo, do cara ter uma infecção na pele por causa de uma tinta ruim usada. Muito comum a gente ver em pessoas de condição muito carente que colocaram um implante de silicone usando um silicone errado, ou criminosos tipo o Dr. Bumbum, etc. Então o problema é o seguinte, quando vem do lado da medicina, você tem um processo que anda muito mais devagar, mas ele está mais consolidado. Quando vem do lado do faça você mesmo, você tem um processo que é muito mais dinâmico, muito mais criativo, mas em compensação muito mais perigoso. E do jeito que você fala, realmente, pode ser bem perigoso. Pode ser bem perigoso. Por enquanto, o dano ainda é individual. Mas daqui a pouquíssimo tempo, eu consigo fazer alguma coisa que esse dano pode gerar uma infecção maior ou pode gerar um problema muito mais grave. Um problema que pode ser transmitido de uma pessoa para outra. Então, não demora para eu começar a ter agentes biológicos que podem criar pequenas gripes ou criar pequenos problemas ali. E isso é muito sério. Então, mexer no corpo é uma coisa que deve ser feita. Se você quiser fazer, deve fazer. Se quer fazer uma operação de miopia, faça, etc. Mas deve ser feita pelo caminho oficial. Por mais que não seja tão legal quanto fazer uma tatuagem, mas é uma coisa que, pelo menos, ela tem um controle muito maior. Se você quer alterar o seu corpo, beleza, então escolha alguma coisa que não fará mal. Então, você colocar um piercing no nariz, ou na orelha, ou no umbigo, beleza, são áreas mais ou menos mortas. Na língua, é uma área muito mais grave. Nos órgãos genitais, muito mais grave ainda. Em algum órgão interno, nem pensar. Então o que acontece modificar o corpo é delicado. A casa é a sua casa, mas existem regras para ela. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer. Datacracia, por Luli Radfarer.